programa Saber Direito dessa semana é com a professora Jéssica Lourenço. O curso é sobre Direito Civil. Você tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou Jéssica Lourenço, professora de Direito Civil e de Direito do Consumidor. Nesta semana, no Saber Direito, nós vamos, dentro de Direito Civil, abordar o curso de Direitos da Personalidade. Na nossa primeira aula, nós vamos abordar aspectos introdutórios, conceitos, características, classificação dos direitos da personalidade, quem são seus titulares. Na nossa aula 2, e a partir dela até o final, nós abordaremos os direitos da personalidade separadamente. Primeiramente, na aula 2, o direito à honra e o direito à imagem. Na aula 3, nós estudaremos o direito ao próprio corpo. Na aula 4, abordaremos o direito ao nome. E na aula 5, nós adentraremos no direito à privacidade, na tutela da intimidade. Bom, vamos então iniciar a nossa aula, como eu mencionei, tratando dos aspectos introdutórios do direito da personalidade. Atualmente, quando fala-se em estudo do direito civil, o primeiro ponto que nós temos que atentar é, antes de adentrar na análise de qualquer tema de direito civil, é dar uma breve introdução na metodologia civil constitucional. Para qualquer tema de direito civil, nós precisamos atentar para o que vem a ser a metodologia civil constitucional. A metodologia civil constitucional, ela propõe que o Código Civil e os institutos de direito civil como um todo sejam lidos, sejam revistos pelo filtro dos princípios constantes na Constituição Federal, no sentido de que, de justamente propiciar que todo o ordenamento jurídico, aqui é claro, especificamente o direito civil, tenha como parâmetros a funcionalização de suas estruturas de acordo com o que a Constituição Federal, que é o diploma máximo, vem a pregar. Nesse sentido, ganha destaque a questão de que, no Código Civil de 16, havia toda uma visão, um viés patrimonialista, individualista, onde quem era valorizado era o indivíduo detentor de propriedades. Focava-se, então, no indivíduo que tinha poder, propriedade e não na pessoa humana dentro de suas peculiaridades. Daí, com o advento da Constituição Federal de 88 e o artigo 1º, inciso 3º, que traz a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República, se impôs toda uma leitura do ordenamento jurídico. Por quê? Porque a partir daí nós temos que entender que qualquer instituto de direito civil, ele só será legítimo e merecedor de tutela se estiver de acordo com os ditames constitucionais e em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio este que, em momento próprio, nós vamos abordar. Através da metodologia civil constitucional, nós poderemos visualizar os direitos da personalidade no enfoque em que eles devidamente devem ser tratados. Basta verificar que no Código Civil de 16 não havia previsão de direitos da personalidade, não havia um capítulo próprio
tratando de direitos da personalidade. Foi o Código Civil de 2002 que trouxe essa inovação, embora ainda muito acanhada, embora não dentro da completude que se esperava. Daí, o que você pode notar? Que os direitos da personalidade, a sua inserção no Código Civil de 2002, para que seja analisado em sua plena medida, precisam sempre estar em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana. E não apenas o princípio da dignidade da pessoa humana, mas também o princípio da igualdade, o princípio da solidariedade, todo esse arcabouço constitucional que veio a modificar toda a tábua axiológica do ordenamento jurídico brasileiro. Com isso, nós passamos a observar que a pessoa humana passou a ser o centro do ordenamento, ela passou a ser a ocupação central do direito. E é justamente isso que a metodologia civil constitucional vem trazer para a gente, e daí tão necessária a sua análise para que nós possamos adentrar propriamente nos direitos da personalidade. Bem, a metodologia civil constitucional, de maneira bem sucinta, ela se funda em 3 pressupostos. Primeiro, na visão de que nós temos um ordenamento que, ao mesmo tempo, ele é uno e complexo. Outro ponto importantíssimo é a verificação da natureza normativa da Constituição. O que significa dizer isso? Significa dizer que a Constituição Federal, os seus princípios têm força normativa, eles têm eficácia, eles não precisam de uma norma infraconstitucional para que haja a devida produção de efeitos na respectiva esfera que for regulada. Então, além da força normativa da Constituição, do parâmetro de que o ordenamento jurídico ele é uno, ele deve ser visto e interpretado como um todo e não mais e também complexo, nós temos ao lado o desenvolvimento de uma nova teoria da interpretação. E isso é importante no sentido de que, pela metodologia civil constitucional, entendemos superado o dogma da subsunção. Como assim? A superação do dogma da subsunção é naquele sentido de que um artigo de lei, ele não deve mais ser lido puramente no seu sentido, mas sim como um todo, em toda a sua visão. O que nós devemos observar é que aí ressalta-se o papel do magistrado, o papel do juiz justamente em desempenhar essa completude do ordenamento, essa integração do ordenamento, não deixando nada vago. Daí o uso de muitas cláusulas gerais, o uso de cláusulas gerais a permitir a tutela mais ampla da pessoa humana, certo? Então, são esses os pontos básicos, repito, de uma forma bem sintetizada, da metodologia civil constitucional. Lembrando aí, é claro, que nós sempre devemos levar em consideração a eficácia horizontal dos princípios constitucionais, que é justamente isso, um princípio constitucional se fazer incidir numa relação privada e não apenas nas relações que anteriormente se chamava eficácia vertical dos direitos constitucionais, dos princípios constitucionais, ok? Bom, nesse sentido, entrando no tema, nós precisamos verificar direitos da personalidade, o que vem a ser em si personalidade jurídica. E aí? Temos que ter cuidado para não haver confusão entre personalidade e outros conceitos. Então vejamos aqui.
Historicamente, a personalidade ela foi tida como uma aptidão genérica para adquirir direitos, ser sujeito de direitos e adquirir deveres, sabe? Ser responsável por situações que foram assumidas. Ocorre que dentro da dinâmica moderna da civilística, a personalidade ela não mais é vista nesse viés de que a pessoa pode ser um mero titular de relações jurídicas, mas sim sob a perspectiva de quê? De justamente a personalidade sendo um atributo inerente à pessoa humana, que vai permiti-la a sua plena realização. Então, é preciso ter noção desses dois aspectos em relação ao direito da personalidade, esse viés clássico e o viés moderno. Bom, ainda na perspectiva civil constitucional, gostaria de alertá-los no seguinte sentido. O artigo 2º do Código Civil diz o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Bom, vamos salientar aqui que da leitura deste artigo, você verifica o quê? Que a personalidade civil começa do nascimento com vida. No entanto, existem teorias que tratam em relação a que momento é considerado o início da vida. Teoria natalista, teoria concepcionista, teoria da personalidade condicionada. Mas esse não é o nosso foco de estudo. Por quê? Porque aqui nós adentramos no direito da personalidade já partindo do pressuposto que a pessoa humana, nascida com vida, tem personalidade. E a partir daí, ela passa a titularizar direitos, e são esses os direitos que vão nos interessar, ok? Bem, então, é importante você verificar que dentro de toda essa conceituação, muitas vezes acabam confundindo o conceito de personalidade com o conceito de capacidade, o que não pode ocorrer. Por quê? Porque olha só o que diz o artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Bom, então, adquirida a personalidade, a pessoa passa a ser titular de direitos e deveres na ordem civil. A isso, o direito chama capacidade de direito. O que você pode concluir? Que quando falamos de capacidade de direito, é um conceito que se confunde com a própria ideia de personalidade. Por quê? Porque todos que têm capacidade de direito têm personalidade. É consequência da personalidade ter a capacidade de direito. Por outro lado, é preciso lembrar que nem todos possuem a possibilidade